Salve pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e seja muito bem-vindo ao nosso canal. No nosso vídeo de hoje nós vamos tratar Émile Durkheim, um dos clássicos da sociologia, logo após a nossa vinheta. Muito bem, senhores e senhoras, Émile Durkheim é um dos três clássicos da sociologia, formando a tríade Karl Marx, Max Weber, nós temos Émile Durkheim. De fato, Émile Durkheim foi um francês quem introduziu a disciplina de sociologia no meio universitário. Então ele introduz os basilares, os conceitos, e ele é o primeiro professor da disciplina de sociologia em uma universidade. Ele faz várias análises sociais, várias críticas, tem vários escritos, vários métodos sociológicos desenvolvidos, mas uma das suas principais observações é a crescente divisão do trabalho. Lembrando que Durkheim, então, está num período ali do auge da Revolução Industrial, certo? Onde ele começa a ver cada vez mais uma divisão social do trabalho. Muito bem? Vamos aqui para o quadro, dar uma olhadinha melhor. Então, alguns dos conceitos que Émile Durkheim desenvolve. Solidariedade mecânica e orgânica. O que Durkheim quer dizer com esses conceitos? Ele percebe que, na medida que as pessoas vão interagindo em uma sociedade, essa interação, que ele vai chamar também de fato social, ou seja, essa interação por meio de um termo que ele usa que é solidariedade, na medida que as pessoas se interagem entre si, elas acabam até mesmo mudando a estrutura social, elas acabam mudando a estrutura de uma sociedade. Quanto mais interação, quanto mais solidariedade existe entre os indivíduos de uma sociedade, mais eu altero esta estrutura. E ele divide então a sociedade em duas estruturas, certo? A fins de análise. Então ele vai pegar as sociedades mais antigas, mais primitivas, e ele vai dar o nome de sociedades baseadas na solidariedade mecânica. E ele vai pegar as sociedades mais modernas, contemporâneas do seu tempo, e ele vai dizer que a interação entre essas sociedades vão se dar a partir do conceito de solidariedade orgânica. Vamos ver qual é a distinção entre as duas? Olha só, vem comigo. Então aqui, na solidariedade mecânica, qual é a ideia aqui quando Durkheim fala do termo mecânica? A ideia dele é de engrenagens. Então, são sociedades primitivas, sociedades menores, grupos coletivos que funcionam como duas engrenagens. Se eu tiver um desses dentes da engrenagem quebrado, essa engrenagem não irá funcionar. É daí que Durkheim tira a expressão de solidariedade mecânica. Eu preciso de todos os dentes da engrenagem funcionando. E olha só, essas sociedades então mais antigas, mais primitivas, elas tinham o quê? O que as caracterizava? Primeiro, elas tinham um pensamento coletivo. Esses grupos eram isolados, mas pensavam em si, no seu coletivo. Muito bem. A ênfase era no grupo e na comunidade, ou seja, cada elemento da comunidade tinha sua função específica, sua função social específica. Então, se eu tinha a parteira, se eu tinha o ferreiro, se eu tinha o padeiro, cada um deles tinha uma função específica dentro desta comunidade. Se um desses sujeitos faltasse, ficasse doente, toda a comunidade iria se preocupar com isso, pois ora eu só tinha aquela pessoa que desenvolvia ou desempenhava esta função. Então isso gerava um pensamento coletivo, uma preocupação de forma coletiva nesse tipo de sociedade. O que mais? Essa sociedade mecânica, então, elas eram muito similares e uniformes. Todos tinham mais ou menos o mesmo pensamento, o mesmo modus operandi, a mesma maneira de ver
e entender o mundo. Aqui, como que funcionam as questões de direito nesse tipo de sociedade? Era um direito punitivo. Como assim? Se uma pessoa transgredisse algumas das normas e dos preceitos dessa sociedade, ela deveria ser punida. Muito bem? Por mais que o ressarcimento não viesse do fato acontecido, se a pessoa quebrou algo, destruiu algo, então não viria o ressarcimento financeiro disso, mas sim a punição desta pessoa. Então o elemento dessa sociedade tinha que ser punido para servir de exemplo nesse formato de sociedade. Certo, pessoas? Nesse outro formato que Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica, que ele vai conceituar isso nas sociedades mais modernas, mais contemporâneas, ele vai perceber essa mudança estrutural na sociedade. A sociedade primitiva, que era mecânica, ela, por meio do crescimento, por meio da interação entre as pessoas e o próprio crescimento social, ela vai deixando de ser mecânica e ela vai se transformando em uma sociedade orgânica. O que muda nesse contexto? Muda que o pensamento das pessoas agora não é mais de forma coletiva, eu não me preocupo mais tanto com os elementos da minha sociedade, da minha comunidade, eu tenho um pensamento mais individual, individualizado, me preocupo comigo e com a minha família e nada mais. Aqui nós temos uma alta divisão da esfera do trabalho, certo? E também isso gera um alto individualismo das pessoas. Aqui nós temos um grande fator de intercâmbio, coisa que não existia aqui na sociedade formato mecânico. Aqui nós temos o intercâmbio, ou seja, se o João da esquina não pode me fornecer pão, não pode me fornecer leite, não tem problema. O Pedro, 2 esquinas para frente, ele também tem um estabelecimento e ele me fornece o pão ou leite. No caso de ser uma indústria, se a indústria do meu município ou do meu estado ou até mesmo do meu país não consegue me fornecer as peças e equipamentos que eu preciso, não tem problema, eu compro de um país estrangeiro essas peças ou esses equipamentos que eu preciso. E essa interação, esse intercâmbio com pessoas que eu não conheço pessoalmente, acabam gerando esse fator individualista, onde eu não me preocupo. Se a empresa A fechar, falir, quebrar, isso não me preocupa. Eu tenho a empresa B, C, D, E, F que eu posso negociar. Então eu não me preocupo com a situação econômica da empresa A. Certo? Então, esse tipo de organização leva a esse fenômeno do individualismo, ok? Então, alta taxa de intercâmbio. Aqui, esse tipo de sociedade ela é altamente diferenciada, o que na orgânica era uma sociedade muito similar, muito uniforme, muito parecida, todos os membros sociais eram muito parecidos. Aqui nós temos os membros sociais altamente diferenciados, diversas ideologias, diversas religiões diferentes, diversas formas de ver o mundo, interpretar a vida e assim por diante. E já no direito, aqui nós temos uma grande mudança. Aqui o direito não é mais punitivo, mas aqui nas sociedades modernas se opta pelo direito restitutivo, ou seja, quebrei algo, eu vou pagar. Então, aquela pessoa que eu lesei, eu vou restituir os bens que eu quebrei. Não é assim no acidente de trânsito? O culpado geralmente paga ali pelos estragos que aconteceu nos veículos, certo? Então, essas características de sociedades modernas, né? O direito ele tende a ser restitutivo. Claro, óbvio, sempre que for possível ir para este caminho. Existe, no caso aí de crimes hediondos, assassinatos, etc., que a sanção será punitiva e não será restitutiva. A pessoa terá que pagar isso de forma punitiva, vai ter que ser recolhido da sociedade e ficar um certo tempo em reclusão. Certo, pessoas? Então aqui nós temos o grande conceito-chave de Émile Durkheim, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, a diferenciação entre elas, uma
para sociedades menos desenvolvidas, a outra para sociedades um pouco mais desenvolvidas. E essa interação, então, segundo Durkheim, é que produziria esse tipo de sociedade no formato solidário orgânico. Muito bem, pessoas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe um joinha, até a próxima e fiquem com Deus. Fui, pessoas!